Tá, então a NASA acabou de provar pra gente que a Bíblia é real. Eu não tô nem brincando, presta atenção. Quando Jesus foi crucificado, aconteceu um negócio na Bíblia muito estranho. Lá em Mateus 27:45 fala: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Isso que tá escrito aqui não faz o menor sentido, né? Por que o dia ia ficar de noite, meio-dia? Com certeza isso é mentira, até porque a Bíblia ela é um livro mentiroso, né? Criado pelos seres humanos. A única forma de provar que isso que aconteceu aqui é verdade é se de algum jeito, na hora que Jesus estivesse sendo crucificado, estivesse também rolando um eclipse que fizesse o dia virar noite, como tá escrito ali. Então, não sei se você sabe, mas recentemente a NASA lançou um relatório dizendo todas as vezes que teve eclipse na Terra desde o ano 0 até hoje. Ela consegue saber disso porque o movimento da Lua e do Sol, ele é previsível. Então a NASA consegue saber quando que teve eclipse no passado e quando que vai ter no futuro. Top! Sabendo disso, o dia exato que Jesus foi crucificado foi 3 de abril do ano 33 depois de Cristo. A gente sabe que foi essa data porque Jesus ele foi crucificado em uma grande festa judaica que era a Páscoa. Agora, quando a gente procura o dia 3 de abril de 33 nesse relatório da... Pera um pouquinho. Antes da gente chegar aqui no relatório da NASA, a gente vai ver esse vídeo incrível como mostra a fé cegando a galera, né? E a preguiça da pessoa de ler aquilo que ela mesmo traz como fonte. Então, vamos, antes de entrar na parte da NASA, vamos ler esta parte aqui do ano 33 depois de Cristo, que seria na época ali do dia 3 de abril. Será que Jesus teria sido mesmo crucificado nesse dia? É isso mesmo! Veja comigo aqui. O site da HuffPost diz assim, ó, data da crucificação de Jesus possivelmente foi sexta-feira, 3 de abril de 33 depois de Cristo, de acordo com estudos sobre terremotos. E diz ali, ó, geólogos confirmam possível data da crucificação de Jesus. Isso aqui, de 2012. Ah, Toshio, então é isso mesmo. Calma, calabreso e calabresa. Você tem que ler tudo. Deixa de ser preguiçoso e preguiçosa. Isso é um pecado capital. Você vai arder no mármore do inferno. Tem mármore no inferno? E relaxa, inferno não existe. Mas vamos ali, ó. Um novo estudo sugere que a data bíblica da crucificação de Jesus é de fato possível de confirmar. A International Geology Review investigou um terremoto que teria ocorrido na mesma data da crucificação de Jesus. Citações bíblicas combinadas com pesquisas geológicas sugerem que a data pode ter sido sexta-feira, 3 de abril de 33 depois de Cristo. Isoladamente, presta atenção, isoladamente, a pesquisa geológica identificou uma janela de tempo entre 26 e 36 depois de Cristo. Então, eu não entendi. É uma diferença de 10 anos onde esse terremoto pode ter acontecido entre 26 e 36. Não diz que foi exatamente em 33 depois de Cristo, muito menos no dia 3 de abril. Mas vamos continuar. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, lemos: e clamando outra vez em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes. Aqui já tem uma contradição com Lucas, né? De alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. De acordo com o Discovery News, o geólogo Jefferson Williams, da Supersonic Geophysical, e seus colegas Markup Schwab e Achim Bauer, do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, analisaram a atividade sísmica na área, estudando 3 núcleos da praia de Engedi, Spa. Não sei se é Engedi, se é Gedi, se é Jedi, foda-se. Vamos lá. A pesquisa confirmou que 2 grandes terremotos atingiram a área especificada. Um durante o período entre 26 e 36 depois de Cristo. E pode ser aquele mencionado no Evangelho de Mateus. Pode ser. Vamos lá. No entanto, os dados do terremoto por si só não confirmam totalmente a data. É só continuar lendo, tá vendo? Não para na manchete, na headline, no título, caramba. Williams, Schwab e Bauer apontam que o terremoto implícito no Evangelho pode ser alegórico, referindo-se ao terremoto que ocorreu algum tempo antes ou depois da crucificação. Este terremoto teria sido forte o suficiente para quebrar os sedimentos de Engedi, whatever, mas não o suficiente para garantir um registro histórico extra-bíblico ainda existente. Se a última possibilidade for verdadeira, isso significaria que o relato de um terremoto do Evangelho de Mateus é um tipo de alegoria, escrevem eles na International Geology Review.
Mais pesquisas estão sendo conduzidas por Williams e sua equipe, que agora analisam o relato de escuridão do meio-dia às 15 horas após a crucificação, que é a que o tiozinho aí vai começar a falar um monte de besteira. 3 dos 4 evangelhos canônicos afirmam que a escuridão permeou essas 3 horas, o que poderia aludir a uma tempestade de areia, segundo Williams. Tempestade de areia, tem nada a ver já com eclipse, mas vamos lá. Conforme relatado pelo Discovery News, Williams pretendia investigar se os depósitos de tempestades de areia coincidiam com um terremoto na região de Jerusalém no início do século I. Em um e-mail ao HuffPost, ele indicou que esses planos estavam sendo reavaliados. Olha a nota do editor aqui, ó. Esta história foi atualizada para refletir informações adicionais fornecidas por Williams, que possui um site com informações adicionais. Esclarecemos especificamente que a data de 3 de abril de 33 só pode ser considerada uma possibilidade por meio de citação bíblica e não puramente por evidências geológicas. Bom, só de ler isso aqui eu já destruí completamente a tese dele dizendo que foi em 3 de abril de 33. Porém, vamos fazer de conta que é verdade? Vamos supunhetar que isso seja real? E vamos analisar o que o tiozinho vai falar agora? Agora, quando a gente procura o dia 3 de abril de 33 nesse relatório da NASA, olha que interessante, a gente acha aqui que teve sim um eclipse. Dá uma olhada no que está escrito aí no relatório da NASA. É um eclipse solar? Ou é um eclipse lunar? Já tá errado aí, a pessoa nem soube ler. Ai, ai. Em Jerusalém, na mesma hora que Jesus estava sendo crucificado. Que legal. Provando assim, então, sem querer, que a Bíblia é verdade. Provando que a Bíblia não foi um livro escrito, mas sim uma história contada. Que Jesus não é fonte da nossa imaginação, mas sim que ele é um personagem real, histórico. Que é óbvio, né? Pra gente que é cristão, tem que ser provado. Não, tá totalmente errado. Obviamente, a Bíblia, sim, foi escrita por homens e tem uma série de erros, de contradições, de abominações de Gênesis, Apocalipse. E já deu para perceber que esse carinha aqui, ele jamais leu a Bíblia, né? Porque ele não leu nem essas matérias completas. Ele nem prestou atenção que o eclipse aqui era lunar. E ele falou que aconteceu o eclipse na mesma hora da crucificação de Jesus. Eu vou te mostrar que ele está totalmente errado. Esse aqui é o relatório da NASA. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver direitinho ele? Bora! Então, primeiro que já é um eclipse parcial lunar, não é um eclipse solar. E aqui tem as descrições, tudo bonitinho. Depois você usa o link aí, eu deixo um link também, dentre vários que tem na descrição. Tem esse do artigo para você dar uma olhada. Não é um artigo, né? O PDF mostrando essa parte. Ok, então aqui embaixo, o que você está vendo? Nós temos o eixo X e Y, então no X você tem a longitude, no Y a latitude. E você tem a descrição desse eclipse, por exemplo, sendo visto no moonset, ou seja, quando está se pondo a lua, e você tem aqui a parte mais escura, onde não tem como ser visível o eclipse. Então nessa época aqui, nessa região do planeta, incluindo o Brasil, América e tudo mais, não deu, pelo menos uma parte da América, não deu para ver o eclipse. Ok, ali onde está um pouquinho mais cinza claro, você vê que tem o eclipse at moonrise. Então é quando você tem o nascer da lua, ou seja, quando está começando a anoitecer. Aqui foi visto parte ali desse eclipse no nascer da lua, ok? E depois você tem todo o eclipse visível na parte branca, certo? Onde está Jerusalém? Bom, Jerusalém está dentro da latitude e longitude de 31 a 35 graus. Ah, Tacheu, como é que você sabe disso? Ué, é só você fazer isso aqui, ó. Você digita no Google, tem uma ferramenta fantástica chamada Google. Você vai colocar longitude e latitude de Jerusalém, apertou, deu o Enter. Uau! Abriu! E aí, na hora que abre, você vai clicar aqui, ó. Oi! E vai abrir as coordenadas geográficas de Jerusalém, 31, 35 graus. E aí, voltando lá no nosso mapa, basicamente você está vendo a longitude de 0 a 60 graus aí. Ótimo! Então, você está bem aí, ó, entre o 4 e o 1, você tem a região ali que seria de Jerusalém. Aliás, tem esse outro mapa aqui com o pessoal colocando algumas observações. Olha só aqui, ó, Jerusalém, e eles estão com a seta apontando onde seria. Ou seja, esse eclipse teria sido visto nesta época, no dia 3 de abril de 33, no nascer da Lua. Ok? Não foi do meio-dia até as 3 da tarde. Já está errado aí. Os relatórios da NASA estão mostrando isso claramente. Então já contradiz Mateus, Marcos e Lucas. Beleza? João, ele já contradiz os outros evangelhos. Depois a gente fala disso.
Essa própria pessoa sinapticamente anêmica, ela traz as próprias provas contra a fé dela e ela não acorda, ela não se toca. Deve ser a preguiça, né, de ler. E esses dados contradizem, obviamente, aquilo que também está nas Escrituras. Você vai ver Mateus, Marcos e Lucas dizendo que houve trevas sobre a face da terra, da hora sexta até a hora nona, ok? Hora sexta é o meio-dia, até a hora nona, 3 da tarde, ok? Olha só o que diz Mateus 27, 45. E, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Em Lucas 23, no versículo 44, também diz, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Em Marcos, ele já diz ali no capítulo 15, no versículo 25, e era a hora terceira e o crucificaram, ou seja, Jesus teria sido crucificado na Bíblia às 9 horas da manhã, hora terceira, 9 horas da manhã. E aí você vê ali no versículo 33, e, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Nossa, Toshio, os 3 evangelhos estão falando a mesma coisa. Não estão falando necessariamente a mesma coisa. Você tem que ler tudo, né? Mas nesta parte eles estão dizendo claramente, estão em acordo, de que do meio-dia às 3 da tarde teve trevas. Eu já mostrei aqui então que isso está errado de acordo com a própria NASA, certo? Então já está errado, a Bíblia está errada. Só que aí, você que considera o Evangelho de João também inspirado por Deus, você vai ter que entrar numa decisão. Você vai ficar com qual? Com o Evangelho de João ou com os outros 3? Olha só o que ele diz. Capítulo 19, no versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Reparou? Era quase a hora sexta, era quase meio-dia, e ele ainda não havia sido crucificado. Em Marcos diz que ele tinha sido crucificado às 9 horas da manhã. Aqui era quase meio-dia, e Pilatos traz ele para fora, e o pessoal ainda nem havia decidido ainda o que ia ser feito. E eles estão dizendo, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E aí você vai ficar com qual? Porque, aliás, continua lendo João, você vai ver que não tem trevas. Não acontece nada disso. E aí? Aliás, é o Evangelho de João que fala que ele é a palavra, que sem a palavra nada do que foi feito se fez, e que Jesus era Deus. É esse evangelho que muitos acreditam ser inspirado por Deus. Ele está contradizendo veementemente os outros 3. E aí? Será que o Espírito Santo estava bêbado? Será que ele estava fora de si? Errou uma coisa tão importante? Pelo Evangelho de João, Jesus teria sido crucificado, então, mais ou menos entre meio-dia e meia, quem sabe 1 hora, se o pessoal atrasasse um pouquinho, dependendo de todo o trampo necessário, entre 1h30 e 2 horas. E aí? Já está tudo errado, cara. Mais uma contradição, mais uma prova que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ponto final de novo. Óbvio, né? Pra gente que é cristão, tem que ser provado pra galera. Mas enfim, eu não preciso de prova científica pra acreditar em Deus. Mas eu acho engraçado quando a ciência, sem querer, prova que Deus existe. Eu acho isso... Ué, por que ele está trazendo isso daí, né? Ele pensa que a ciência provou que a Bíblia é real. Então ele fez questão de fazer um vídeo para, de alguma forma, sabe, fortalecer a fé dele, com a desculpinha esfarrapada de que eu não preciso disso. E ele traz tudo errado, né? Tô mostrando para você que o cara tá mentindo na cara dura, certo? Repito, ou é sinapticamente anêmico, ou realmente a pessoa é uma desonesta intelectual querendo enganar a galera, igual praticamente todos os líderes religiosos o fazem. Não que ele seja um líder religioso, nem sei se o é, mas se for, com certeza já está enganando a galera, como a maioria faz, nem todos, né? Tem gente que é bem sincera e que fala a realidade a respeito da mitologia cristã. Agora, lembra, eu sempre falo que #crentemente. Esse aqui é mais uma prova viva disso. Isso é com todos os crentes, tá? Sem exceção, inclusive os honestos intelectualmente. Sempre que a pessoa pega e fala que Deus existe, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus ressuscitou e tal, não, tá mentindo. E ponto final. #crentemente. E isso não é a primeira vez que acontece, não, tá? No ano passado, por exemplo, teve uma descoberta científica muito grande que mexeu com a crença de muita gente que acredita lá no Big Bang. Basicamente, cientistas descobriram que o nosso universo, ele é... Tá bem bosta. Bem mais jovem do que aparentava ser. E por ser tão jovem, é bem provável que ele tenha se desenvolvido durante o tempo. Ou seja, E por ser tão jovem, é bem provável que ele tenha se desenvolvido durante o tempo.
Que porcaria é essa que ele falou? É óbvio, né? Durante o tempo você se desenvolve. Isso não contradiz o Big Bang. Agora, vamos pegar as matérias que ele colocou aí. Vamos lê-las por completo. E aí você vai ver o quão jovem seria esse universo de acordo com as próprias matérias. Site aqui do Olhar Digital. Ó. O universo pode ser mais jovem do que pensamos, entenda. Idade do universo é estabelecida por modelo padrão de medições da galáxia, mas ainda há contradições acerca dele. Até aí não é nenhuma novidade, né? Beleza. E aí diz assim. Cálculos padronizados estabelecem que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Agora, novo estudo analisou conjuntos de galáxias e, pelo movimento delas, descobriu a possibilidade de ele ser mais jovem do que o esperado. No entanto, isso esbarraria em outros dados já conhecidos como estrelas que, pela nova hipótese, podem ser mais antigas do que o próprio universo. Medições da radiação cósmica realizadas pela missão Planck da Agência Espacial Europeia, ESA, ou ESA, estabelecem que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. O cálculo é baseado em modelo padrão e descreve um universo com presença de energia e matéria escura em constante expansão. Esse modelo padrão, então, é usado para simulações para definir outras variáveis do universo, como idade de galáxias e estrelas. De acordo com o astrônomo Guo Qi, dos Observatórios Astronômicos Nacionais da Academia Chinesa de Ciências, em e-mail enviado ao space.com, parece que as galáxias satélites só entraram em seus respectivos grupos recentemente, algo contraditório em relação ao modelo padrão. No entanto, o astrônomo revelou não ser possível estimar nova idade para o universo de forma quantitativa. E aí você vai falar, mas quanto mais novo é 6 mil anos, então? Será que é igual o que o Marcus Eberlin gosta de defender? O universo é jovem, para com as drogas! A questão em si está ligada a isso. Ó. Se a nova descoberta estiver correta, há algo de errado no modelo padrão. Isso não é totalmente impossível. Hoje o modelo estabelece a constante de Hubble, taxa de expansão do universo, como 67,8 km por segundo por megaparsec. Regredindo, isso sugere que o universo tem 13,8 bilhões de anos. No entanto, olha só, estudos anteriores com observações de supernovas e estrelas anãs mostraram que a taxa pode ser 73,2 km por segundo por megaparsec, com o universo tendo 12,6 bilhões de anos. Algo que faria mais sentido com a pesquisa atual, que está dizendo que o universo seria mais jovem. Entendeu? Não são 6 mil anos, 7, 10 mil anos. Não. 12,6 bilhões de anos. Tá, eu sei. 1,2 bilhão de anos é muito tempo. Realmente é muito tempo. Então ele seria mais jovem 1,2 bilhão de anos. Mas não tem nada a ver com 6 mil anos, caramba. Ora, bolas. E ainda não chegaram em uma forma quantitativa para medir isso. Pelo menos até o momento que eu faço esse vídeo. E olha só, ambas as medições, apesar de serem muito diferentes uma da outra, são consideradas incontestáveis, algo que ficou conhecido como tensão de Hubble. Ainda há outras contradições do universo. Uma delas é que parte das medições do modelo padrão depende da matéria escura, mas pouco se sabe sobre ela ou o que ela causa. Para os pesquisadores, o universo pode realmente ser mais jovem do que sabíamos, mas mais dados são necessários. Essa é uma matéria do Olhar Digital. Vamos ver a outra? Site do engenhariae.com.br diz assim, estudo sugere que o universo pode ser mais jovem do que pensávamos. Um estudo desafia a estimativa de 13,8 bilhões de anos para a idade do universo, sugerindo que ele pode ser mais jovem do que se pensava. Você vai ler também, tá aqui o link. E você vai notar o seguinte, ele vai explicar basicamente o que eu já falei para você, e lá embaixo está dizendo assim, de acordo com a ciência, a taxa de expansão do universo é avaliada pela constante de Hubble, fixada em 67,8 km por segundo por megaparsec. Um megaparsec equivale a 3,26 milhões de anos-luz. Só aí, 1 megaparsec são milhões de anos-luz. O que já mostra que o universo, obviamente, não é jovem, porque ter milhões de anos já coloca ele velho, certo? Agora, tem gente que fala que eu com 46 já sou velho, então imagina com milhões de anos. Mas é muito mais do que isso. Vamos lá. Portanto, estima-se que ele tenha cerca de 13,8 bilhões de anos. A tensão de Hubble indica uma constante de 72,2 km por segundo por megaparsec, o que equivale a 12,6 bilhões de anos. Esse paradoxo é reconhecido há bastante tempo pela comunidade científica. O estudo aí descreve que a detecção de
correlações de velocidade entre galáxias satélites e a tensão é consistente com previsões teóricas, resistindo a mudanças na seleção de amostras. Com a maior amostra já realizada, as descobertas desafiam o modelo cosmológico atual. E no site do space.com, que é o original, onde tem a matéria e tudo mais, está o link aí para você também, só pegar e traduzir no português, você vai conseguir pegar todo o conteúdo. Tem aí esta parte descrevendo de uma maneira um pouco mais detalhada isso que eu acabei de ler nos dois sites sobre os 13,8 bilhões de anos, os megaparsec, e como você tem essa tensão de Hubble. Ambas as medições da constante de Hubble são consideradas irrefutáveis. Ué, pensava que era só eu irrefutável? Brincadeira, pô. E eu sou irrefutável em quê? Quando eu digo que Deus não existe, quando a Bíblia não é, obviamente, a palavra de Deus. Isso é impossível me refutar e ponto final. Em qualquer outra coisa, com certeza eu seria refutado. Agora vamos lá. Mas diferem drasticamente. Elas são irrefutáveis, mas diferem drasticamente. É um paradoxo aqui que ficou conhecido como tensão de Hubble. Beleza. E ele diz aqui, ó, isso, é claro, pode estar relacionado ao problema da tensão de Hubble. Disse que é o astrônomo, quando questionado se a idade mais jovem sugerida pelos pares de satélites em grupos de galáxias é um suporte para a taxa mais rápida de expansão das medições de supernovas. No entanto, existem outros obstáculos a superar. Se diminuirmos demais a idade do universo, os astrônomos se encontrarão na incômoda posição de ter estrelas que se sabe serem mais velhas que o próprio universo. Talvez a explicação esteja em outros aspectos do modelo padrão. Por exemplo, o modelo é fortemente dependente da matéria escura, mas até agora os cientistas não sabem o que é matéria escura. Você conseguiu compreender, então, que a questão está ligada mais à tensão de Hubble e esse mais jovem poderia sair de 13,8 para 12,6 bilhões de anos. Certo? Até o momento. Pode ser que seja menos ou até mais, que nem já houve até o dobro da idade do universo, de acordo com algumas sugestões. Sim, pode acontecer. Lógico que pode. E aí está a questão. Será que a gente vai ter estrelas que são mais velhas que o universo? Você entende que ainda que o universo fosse muito jovem, ainda assim existiriam estrelas mais velhas? Então continuaria... o universo é jovem, mas as estrelas são mais velhas. Continuaria tendo bilhões de anos. Caramba! Sim. Basicamente, a galera descobriu que o Big Bang produziu o nosso universo quase pronto. Parece até que ele foi criado por alguém, né? O Big Bang é o Deus... Não tem nada disso escrito nas matérias e tampouco em qualquer tipo de artigo científico dizendo que, uau, o universo, sabe, ele foi muito rapidamente desenvolvido. Ou que ele nasceu quase pronto ou pronto. Você entende a idiotice que a pessoa está dizendo? Você entende que ela está proliferando uma série de mentiras, buscando enganar os outros, usando nomes de autoridade como NASA e outras cositas mais para tentar ludibriar a galera? E aí vem com essa desculpinha esfarrapada dizendo, tô nem aí se está provando ou não, mas ele está querendo usar esses termos, que é um apelo à autoridade, para fazer com que a pessoa seja ludibriada e enganada. É o que a gente chamaria de uma falácia gritante. Sendo que só cai quem é preguiçoso demais para pegar e dar uma estudadinha básica nas fontes que ele mesmo traz. É um energúmeno. O Big Bang é o Deus dos caras. Uns chamam de Big Bang e outros chamam de no princípio, Deus de... Primeiro, não tem Deus nenhum. Big Bang não é Deus de ninguém. Ninguém fica fazendo culto e adorando ao Big Bang. Ninguém pega e faz preces ao Big Bang. Beleza? Isso não existe. Não tem essa de Deus nenhum, cara. Não existe Deus nem deusa. Seria ótimo se tivessem deusas. Adoraria que elas me visitassem pra gente se relacionar, entendeu? Seria lindo. Mas o pessoal só gosta de macho, né, velho? Tá bom, tudo bem se você gosta. Fica com eles, beleza? Mas não tem Deus nenhum. Sai dessa alucinação aí, sai da caverna e para com as drogas. Disse haja luz. Mano, eu não tô nem aí pra prova científica que Deus existe. Na real mesmo, eu queria que a ciência provasse que Deus não existe. Eu queria. Porque aí eu ia crer com mais força. Eu ia dizer, apesar da ciência provar que Deus não existe, eu creio nele. Mas não, infelizmente não. Parece que Deus não deixa, mano. Ô Deus. Mais uma vez, ele prova ser uma pessoa sinapticamente anêmica, porque ele diz claramente que, ainda que a ciência provasse que Deus não existe, ele ia pegar e dizer, não acredito nisso. Ou seja, é um negacionista. É igual a pessoa que fica negando a eficácia da vacina. É igual a pessoa que fica dizendo que não existe uma doença. É igual essa galera idiota que fica negando na cara dura, que as evidências gritam na cara dela dizendo que existe. A pessoa que nega, por exemplo, que a evolução é um fato. E sim, somos parentes dos primatas. Ok, alright?
É sim, você é, eu sou, todos nós somos, e esquece. Não tem nenhuma criação vinda do pó da terra, não, nem do barro, da argila ou do caceta 4 que você pensa. Tudo isso daí a ciência já provou que está tudo errado na Bíblia. E ela não precisa dizer, olha, viu? A Bíblia está errada. Não, ela já mostra, ó, esse aqui é o 4. Incontestável. E aí você pega, mas eu fico com a Bíblia ou com o fato, com a realidade? Eu fico com a fantasia, com a ficção, com a maluquice, com a mitologia, com a alucinação e o delírio? Ou eu fico com a realidade, por mais dura que ela possa ser? Ele acabou de dizer que é um negacionista da verdade. Simples assim, cara. Simples desse jeito. Nesse caso, um mentecapto que simplesmente você, obviamente, não deveria ficar prestando atenção. A não ser que fosse para fazer reações desse tipo que eu tô fazendo, né? Deus não deixa, mano. Ô Deus, deixa os caras provar que você não existe só pra eu provar que eu tenho fé. É muito... Ele quer provar que ele tem fé. Mas é simples, é só você falar que acredita em um amigo imaginário sendo uma pessoa adulta, que eu já sei que você tem fé. Logo, você não tem razão. Logo, você está completamente errado. Só isso. Não precisa ficar provando mais coisa, não. Só a sua atitude de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus já mostra que você tem fé. Logo, você não estuda. Logo, você não lê. Logo, você não sabe do que você fala. Porque a fé é isso. Você simplesmente acredita em qualquer baboseira que algum idiota falou. E aí você simplesmente pega e diz, é a verdade e não quero saber de qualquer coisa contrária. Beleza, isto é fé. Aliás, não só no cristianismo, né? Isso se refere a quaisquer religiões. Muito louco isso, e não é à toa que os grandes cientistas, todos os grandes cientistas da história da humanidade acreditam em Deus. Todos. É por isso que a quantidade de cristãos e de crentes que têm prêmios Nobel, que são grandes cientistas, é absurdamente maior do que o outro lado. Porque a ciência não é contra Deus, mas sim filha dele. A gente só entende sobre o... Peraí. O cara fala muita bosta. Vamos lá. O que você vai esperar de alguém com uma fé dessa, não é verdade? Faz parte. Eu já fui dessa ala, né? A fé realmente emburrece a gente. Mas vamos lá. Quando ele fala dos cientistas, os grandes cientistas foram todos cristãos. Aí ele coloca um monte de nomes ali, onde o cristianismo dominava na Europa e tudo mais, e também depois nos Estados Unidos. Me diz uma coisa. Qual que era a religião principal? Beleza, cristianismo. Se você falasse contra aquela fé, o que acontecia com você? Ou você seria preso, certo? Ele mostrou Galileu Galilei, né? Você viu? O que aconteceu com ele? Beleza. Outros poderiam ser torturados e mortos. Beleza? Então você, por mais que pensasse diferente, se você tivesse algum juízo para você não ser morto devido a essa idiotice que a fé traz quando está no poder, e que a galera está querendo trazer aqui no Brasil, está colocando lá nos Estados Unidos e tudo mais, e não podemos deixar isso acontecer, a questão é, quando a fé está no poder, ela faz merda, ela faz atrocidades, ela comete injustiças, ela comete preconceitos e cria uma série de barbaridades, porque ela acredita que está servindo a esse Deus maluco, ok? Então essa galera aí, cientista, elas não seriam malucas de sair dizendo que eu acredito que a Bíblia está errada, cara. Era um ou outro que às vezes usava até codinome para tentar não ser identificado e não se ferrar. Você está entendendo como que era a situação naquela época? E ainda assim, obviamente, ninguém é cristão de verdade. Esse rapaz não é cristão, ninguém foi cristão de verdade, ninguém jamais praticou a Bíblia. Isso é impossível, não tem como. Eu desafio aí qualquer cristão do planeta inteiro, não tem como colocar em prática. Ninguém é cristão de verdade, é tudo um bando de mentiroso, hashtag crentemente, coloca aí. Essas pessoas que apareceram na ciência e que fizeram coisas sensacionais, elas fizeram a despeito da sua fé. São pessoas que não ficaram acomodadas com aquilo que a religião trazia e elas decidiram ir além, decidiram estudar. Só isso. E uma vez que elas fizeram isso, elas conseguiram descobrir coisas sobre o mundo que obviamente contradizem completamente o que está na sua Bíblia. E por elas, obviamente, terem sido doutrinadas e terem aquela lavagem cerebral que acontece até hoje, né? Elas procuravam, descobrir uma coisa, isso foi por causa de Deus, eu vou agradecer a Deus, e essas coisas simples que acontecem até hoje, mas não tem nada a ver com Deus nenhum. E pode ver que cientistas que ousaram pensar além da fé é que conseguiram dar um avanço para a nossa sociedade.
Logo, não foi a fé que fez com que os avanços científicos acontecessem, bem ao contrário. Foi exatamente o fato dessas pessoas não ficarem simplesmente aceitando a fé apenas como realidade. Elas decidiram estudar e ir além disso. E pode ver que são muito poucos, né? Porque a gente tem muita gente que é cristã e pouquíssimos em relação a esse percentual. Quando a gente analisa esse montante, você tem um percentual muito pequeno de cientistas e de pessoas que se destacaram. Se a fé, se o cristianismo, se o Deus da Bíblia fosse real e ajudasse de fato a ciência, você deveria ter basicamente a grande maioria dos cristãos realizando pesquisas científicas e fazendo descobertas maravilhosas, porque esse Deus revelaria para eles. Só que não é o que acontece. Você tem pouquíssimos cientistas cristãos em comparação com todo o tempo de história que nós temos o cristianismo e com um montante de cientistas que estão desenvolvendo coisas que realmente fazem a diferença. Caramba, destruiu o argumento do cara e de todo mundo que gosta de falar Isaac Newton era crente. Ai, ai, ai. E ele acreditava em umas baboseiras também, né? Mas crente é assim mesmo. A respeito dos prêmios Nobel, a maioria é cristão. Você sabia que a maioria dos prêmios Nobel são dos Estados Unidos e de países da Europa? Pois é. Quais são as religiões predominantes nesses países? Cristianismo, assim como islamismo, assim como hinduísmo, assim como budismo, assim como zoroastrismo, assim como shintoísmo, assim como sikhismo ou quaisquer outras religiões de matriz africana e tudo mais, todas elas estão ligadas à cultura da região. Se você tem um país o maior número de prêmios Nobel, e nesse país a religião principal é cristã, a galera cresceu nessa religião, e elas se declaram como cristãs. Do mesmo jeito, na Europa, em vários países. É simples desse jeito. É só porque boa parte da ciência que está sendo produzida é em países onde a religião predominante por vários séculos tem sido a cristã. Somente por isso. São pessoas que não se contentam com a fé. Elas vão além e elas merecem os aplausos, elas merecem todo o reconhecimento, porque elas realmente são fodaralhas. E seria muito legal se todas as pessoas, independente de ser cristãs, islâmicas ou muçulmanas, né, whatever, ou qualquer outra fé, que elas procurassem trabalhar na ciência, ou seja, separar a fé da ciência. Elas não usam as duas coisas juntas, entendeu? Pode ter um ou outro maluquinho aí que faça isso, né, que aí vira um pseudocientista. Mas a questão é que elas sabem tirar o chapéu da fé e colocar o chapéu da ciência e vamos estudar ciência. Esquece fé. Agora é hora de trabalho, agora é hora de coisa séria, agora é hora da verdade. A parte da mitologia, da crendice, da superstição, a gente deixa para lá. A nossa vida pessoal talvez ajude em alguma coisa num conforto mentiroso para alguma verdade que a gente não queira encarar. Mas vamos encarar a realidade com a ciência aqui. É isso que cientistas sérios fazem. Entende? É separar fé da ciência. Tem que separar religião da ciência. As duas não podem e nem tem como andarem juntas. A gente só entende sobre o mundo porque Deus nos criou com essa sabedoria humana. Pelo amor de Deus. Isso não é lógico? Salmos 19 diz, eu amo esse salmo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Ele pegou o Salmo 19. Ai, caralho. Tá vendo como a pessoa não sabe do que tá falando? Você sabe o que é firmamento? Firmamento é a palavra hebraica raquia. Sabe o que é isso? É um domo. É algo sólido. Onde ele diz ali que o firmamento que estaria ali, sabe? O céu seria o firmamento, tá bom? Esse firmamento, ele seria sólido. Então você não poderia ultrapassá-lo. E as estrelas estariam ali nesse firmamento. E que teria a separação desse firmamento das águas que estão acima e as águas debaixo. Aliás, isso está em Gênesis. Essa é a visão, inclusive cosmológica, do povo mediterrâneo, que obviamente não tinha qualquer conhecimento científico, porque também, se tivesse Deus, por que ele não revelou, né? Ele pegou e revelou o quê? Que a Terra é plana! Caramba, porque a Bíblia mostra que a Terra é plana! Ora, bolas, por que você acha que tem um monte de terraplanista aí e eles são o quê? Crentes! Tô falando, café emburrece. Então, esse cara aqui tá lendo isso. E ele não sabe que firmamento significa que o céu é sólido. Se fosse assim, a gente não teria os satélites vazando, né? Passando. Não teria, por exemplo, os foguetes ainda. Até agora não teve nada sólido, não. Então, é mais uma mentira da Bíblia.
sai da caverna, tá bom? Essa visão cosmológica é muito antiga, não compactua com a ciência, tá totalmente errada. É incrível como isso acontece com quase todos os crentes, velho. É incrível, eles não percebem que eles mesmos se contradizem continuamente. Viu como a fé faz mal para a pessoa? Deus existe, meus irmãos. E é uma pena que mesmo Deus, muitas vezes, provando que ele existe, ó, eu existo aqui. Muita gente... Cadê Deus dizendo, ó, eu existo aqui? Me mostra, vai, me mostra. Cadê Deus? Cadê? Ó, aqui, ó. Aqui não tem nada. Aí do seu lado, tá? Tá vendo Deus aí em algum canto? Deus? Lá? Não? Tenho 46 anos, acho que era um tempinho já necessário para pelo menos alguma coisa ele ter feito. Mas talvez tenha aparecido para você. Ele fez, Deus, tô aqui, ó, tô aqui. Acontece? Ai, caramba. É infantilidade demais, mano. É muita infantilidade. Infelizmente, insiste em não acreditar. Mas é isso aí, vai dar tudo certo. Gostou desse vídeo? Que Deus abençoe sua vida. Não gostei do seu vídeo. E não existe Deus para me abençoar, nem abençoar você ou qualquer pessoa de qualquer canto do universo, certo? E eu não gostei do seu vídeo porque você mente descaradamente. Você traz desinformações, você inverte totalmente as coisas, usa de uma série de falácias, você está enganando as pessoas e é um verdadeiro desserviço para a comunidade. Por isso que eu não gostei. E provei aqui tudo isso que você está errado. E que, mais uma vez, eu estou certo, só para variar. Não é legal isso daí? Você deveria entrar para o ateísmo. Você sempre vai estar certo quando disser que Deus não existe nem é. Você sempre estará certo quando você disser que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você sempre estará certo quando disser que não existe diabo, nem condenação eterna, que não tem mundo espiritual, nem anjos, nem demônios, nem espíritos, nem reencarnação. Não tem nada disso. E ponto final. E aí, curtiu o vídeo? Deixe então aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha com a galera, deixe seu comentário o que você achou e bora aí crescer no conhecimento. E muito obrigado a você que tem me ajudado com a sua contribuição financeira, não só se inscrevendo como membro ou membra do canal, mas enviando o seu Pix para que eu consiga arcar com as custas judiciais, porque tem gente que simplesmente não gosta que eu escancaro assim a realidade. E aí o pessoal entra com processo e aí eu me lasco. Tem gente que me pergunta por que eu não falo do processo, é porque ele está em segredo de justiça. Eu sou proibido de falar sobre isso, entendeu? Se eu falo sobre isso, eu me lasco. Simplesmente assim. Mas eu posso mencionar que eu estou sim sendo processado e por causa dessas questões, eu preciso, obviamente, custear toda a parte dos advogados, entre outras questões que envolvem o trabalho todo. Beleza? Então, muito obrigado. Tá aqui o Pix para você. Se quiser e puder contribuir, qualquer quantia, obviamente, já ajuda. E muito obrigado de coração a todos que têm contribuído. E obrigado a você que não pode contribuir, mas tem assistido os vídeos, tem se inscrito no canal, tem compartilhado os vídeos, tem dado seu comentário. Obrigado demais mesmo. Maravilha? Nos vemos aí num próximo trabalho. Valeu, abraço, tchau, tchau.